Johnny, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Às 14 horas e 30 minutos, invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, que investiga a aplicação dos recursos públicos destinados às unidades de saúde do setor público e privado do Estado de Mato Grosso do Sul, composta pelos senhores deputados Amarildo Cruz, presidente, deputado Júnior Mock, relator, deputada Johnny Rachioca, suplente aqui do deputado Onevan de Matos, membro dessa comissão, e o deputado Marquinhos Trade, suplente do deputado Eduardo Rocha. Deputado Eduardo Rocha, que justificou a sua ausência nessa reunião. Portanto, havendo quórum, declaramos aberta nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. A pauta da nossa reunião hoje é colher os dois depoimentos. Depoimentos... Cadê o... Cadê o portão? Depoimento do senhor Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, que é o diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, e do senhor João Mitumasa Yamaura, ex-diretor-presidente do IMTI, também, Instituto Municipal de Tecnologia da Informação de Campo Grande. Nós vamos começar, então, com o senhor Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, que é o atual diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação. Senhor Luiz Alberto, boa tarde. Boa tarde. Senhor Luiz Alberto, só para colocar a par da dinâmica dos nossos trabalhos, nós sempre abrimos até 10 minutos para que o depoente possa rapidamente falar sobre sua qualificação, o período que está à frente, no caso do senhor, à frente
como titular do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação da nossa capital. E também, aproveitando esses 10 minutos, algum fato importante que o senhor achar interessante já de início abordar, por favor, fique à vontade dentro desse espaço de tempo. Até 10 minutos, em seguida, os deputados vão começar a fazer os questionamentos devidos. Boa tarde, deputada Marildo Cruz, presidente da comissão, deputado Júnior Mock, relator, deputado Marquinhos Tradi, deputada Johnny Hatchcock. Demais presentes, eu sou diretor, atualmente exerço a função de diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, é um órgão da Prefeitura Municipal. Eu sou bacharel em Ciência da Computação e sou mestre em Ciência da Computação. A minha área é Tecnologia da Informação, é um nome comum que a gente vai usar, TI, né? TI, que é Tecnologia da Informação, gostaria de deixar isso claro aos senhores. Eu estou à frente do Instituto Municipal desde janeiro deste ano. Com relação aos fatos importantes, na verdade eu vim aqui, recebi a solicitação desta oitiva, né, na terça-feira, e trouxe algumas informações apenas que eu achava relevante. Queria dizer que alguns fatos que são anteriores à minha gestão são variáveis que eu não tenho conhecimento e talvez eu não possa responder. Eu gostaria de responder a partir deste ano o que eu tenho conhecimento. Não tenho mais fatos importantes a relatar. Tá certo. Eu vou já iniciar, então, os questionamentos. Em seguida, passo para os demais deputados. A primeira pergunta, Luiz Alberto, é com relação a um fato importante, até talvez o motivo maior da convocação do senhor e do senhor Luiz. Os dois são Luiz, né? Não, desculpa, João. Do senhor João. Um fato importantíssimo aqui, quando nós fizemos a oitiva do atual gestor da saúde do município, o secretário de saúde de Campo Grande, foi questionado a ele sobre um contrato feito em 2009 para implantação de projetos de sistemas de informação em todos os postos e hospitais aqui da nossa capital, em Campo Grande. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Valer Serviços de Licenciamento de Sistemas de Informática para a Saúde Limitada. Esse contrato, na época, assinado pelo secretário de Saúde, Leandro Mazina, e João Mitumassa Yamaura, diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação. Contrato no valor de R$ 9.983.040. O atual secretário de município apresentou documentos aqui comprovando o pagamento do software relacionado aos serviços prestados e afirmou categoricamente que o sistema não funciona. Isso foi dito categoricamente aqui para nós, para a comissão, e logicamente que um software, num contrato, um valor de aproximadamente R$ 10 milhões. O secretário atual da saúde do município afirma categoricamente, não funciona. Ele está dizendo o quê? O município comprou um sistema que não funciona, pagou 10 milhões praticamente e não funciona. O que acontece na prática é que os serviços descritos no contrato efetivamente não acontecem em lugar nenhum na cidade de Campo Grande. O serviço que facilitaria o acesso do usuário através da possibilidade de marcar consultas via telefone, facilitando o atendimento, com esse software em funcionamento na totalidade das unidades de saúde da capital, ele inexiste. E aqui quem está afirmando somos nós, até porque nós estivemos visitando várias unidades de saúde de Campo Grande e nós não vimos esse sistema em nenhuma das unidades que nós tivemos visitando aqui enquanto a comissão. O questionamento que eu quero fazer para o senhor, em primeiro lugar, o senhor tem conhecimento, obviamente vocês herdaram essas informações desse contrato, no sistema, no que ele consiste e por que ele não está funcionando? Bom, são várias perguntas, né? Eu estava anotando para mim respondê-las individualmente. Com relação à parte física do sistema
e a parte financeira, há um pagamento de aproximadamente 97% do financeiro do sistema, com um recebimento de 95% do valor desse sistema. Então, faltava apenas 5% da medição. No início desse ano, quando eu assumi o Instituto, o IMTI, eu recebi uma solicitação do secretário Ivandro para que eu pudesse efetuar o pagamento de 300 e poucos mil, que é a diferença que faltava do sistema. Isso já mais em ou janeiro, menos meados de janeiro. Era o final, então, Era a última parcela do pagamento. Era a última parcela, faltavam uns 3%. Se eu assinasse esses 3%, eu estaria dizendo que estava com 100% pronto o sistema. Então, eu não me senti confortável e não assinei. Falei, vamos verificar o que está acontecendo nesse sistema. Inclusive, o prefeito atual, no dia 15 de janeiro, enviou um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a ampliação do prazo para que a gente pudesse avaliar. Né? Até porque é um sistema altamente complexo, não é um sistema simples que a gente compra em prateleira. É uma construção de um sistema como esse. Ele foi desenvolvido com o outro sistema vigente funcionando. O sistema atual, chamado IJA, ele está no ar há 17 anos. É um sistema que nós sabemos que ele já está ultrapassado, mas é difícil mesmo substituir, porque é uma construção. E em cada local há as suas peculiaridades. E não é apenas os sistemas, né, o sistema em si. São um conjunto de sistemas que são desenvolvidos para atender essa solução. São 12 módulos, como o senhor colocou. Esses módulos, posso falar assim, atenção básica, farmácia, cadastro, urgência e emergência, são vários módulos. E cada um deles poderia ser considerado um próprio sistema. Eles são extremamente complexos. E, além disso, ainda envolve a parte de infraestrutura. Que infraestrutura seria essa? A infraestrutura de servidores, a infraestrutura de rede, a infraestrutura de pessoas também. Então, realmente é extremamente complexo. No contrato, eu realmente olhei o contrato e eu verifiquei que dos módulos, por exemplo, trabalho de preparação, levantamento de dados, essas fases foram elaboradas, então por isso elas foram sendo pagas. Eu conversei com profissionais do Instituto, que eram da gestão anterior e continuaram nesta. Eles continuam trabalhando. Então, isso aconteceu mesmo, aquelas fases. Porém, na hora da implantação, de colocar o sistema para funcionar, notou-se que a infraestrutura que a prefeitura tinha não iria atender. Então, eles começaram a fazer testes, fizeram um piloto em 4 unidades de saúde, de unidade básica de saúde, com 4 módulos, e perceberam que a rede que a prefeitura possuía, ela não era suficiente naquele momento, então eles deveriam alterar isso. Mas isso foi percebido depois? Isso foi percebido no decorrer do projeto, no andamento do projeto. O projeto é de 2009. No início do projeto, em 2009, não foi detectado a rede, como que era, se ela comportava o programa, se rodava bem o programa ou não, que precisava? Eu queria deixar essa pergunta até para o diretor-presidente anterior, deputado. Por isso que eu falei, né, eu tenho conhecimento daqui para frente, eu não tenho as variáveis anteriores para saber como é que foi feita essa análise. Então, é extremamente complexo. Também nós temos a situação que o banco de dados que nós vamos necessitar, ele é muito pesado. É uma tecnologia de uma empresa chamada Oracle, né, a maior empresa do mundo que fornece banco de dados. Ele é extremamente complexo, exige pessoas extremamente qualificadas e os investimentos são altos também. Então, quando nós colocamos numa máquina, na verdade não foi uma máquina, foi um supercomputador, podemos dizer assim, são 16 servidores que iriam funcionar nesse projeto, o custo ficou muito alto de licenciamento também. Então, o que nós percebemos é que diversas variáveis foram surgindo ao longo do projeto e que foram difíceis de serem levantadas, posso dizer isso. Então, realmente, nós não temos o sistema funcionando nas 96 unidades básicas de saúde. Posso lhe afirmar isso. Então, por isso eu falei, não vou efetuar o pagamento de 100%, né? Porque 96 unidades. E são 12 módulos. Nós tínhamos o piloto funcionando. Então, o que eu achei melhor fazer? Eu solicitei ao secretário de saúde atual, o Ivandro. Falei, olha, o senhor poderia fazer um levantamento do sistema com seus técnicos, se te atende ou não te atende. Porque o Instituto de TI, ele simplesmente mantém funcionando o sistema. Não sou eu que digo se aquilo me atende ou não. Sim. Pode ser, vamos dizer, um sistema ruim, mas eu mantenho ele funcionando. Ou ele pode ser ótimo, mas eu mantenho funcionando. Quem diz se atende ou não a necessidade é a Secretaria Municipal de Saúde. Eles fizeram um relatório dizendo que existiam diversas pendências a serem melhoradas no sistema.
Como exigia o código-fonte, nós percebemos que eu não poderia melhorar esse sistema, eu não tinha esse código-fonte disponível para melhorar o sistema. Então, eu fiz um relatório informando isso, olha, eu não vou poder melhorar o sistema, não vou poder evoluir porque eu não tenho o código-fonte do sistema. Então, com relação, coloquei tudo isso para mim tentar responder todas as perguntas da seguinte forma. Ó. O sistema ele foi desenvolvido, não foi totalmente implementado, mas esta pergunta cabe à gestão anterior. O software funciona em 4 unidades como em piloto. Nós congelamos esse sistema desde o dia 31 de dezembro, quando eu assumi, no início de janeiro, está congelado, continua do jeito que está. E os técnicos do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação continuam trabalhando no mesmo instituto, eles não foram exonerados, né? Os técnicos que foram exonerados no dia 31 de dezembro, na gestão anterior, eram os técnicos de ponta, que ficavam na unidade de saúde. Então, nós não recontratamos apenas isso, nós congelamos, o sistema continua lá. Essa questão, o secretário de saúde, o ex-secretário de saúde, Mazina, esteve aqui presente também conosco, e ele trouxe, inclusive, uma cópia do ofício do prefeito, que foi endereçado ao Ministério da Saúde, pedindo prorrogação de prazo de implantação desse sistema, enfim. E ele fez também a afirmação de que ele estranha por que esse sistema ainda não está em funcionamento. Segundo ele, caberia à prefeitura, né, tomar providências no sentido de aumentar ou aumentar o número de servidores, de adaptação da rede para que pudesse rodar o programa. Na verdade, o que ele passou claramente, isso aqui está gravado e público, o que foi dito aqui por ele, que tudo que tinha que ser feito da parte da gestão que adquiriu o sistema, no contrato que ele assinou, foi feito. Que caberia a essa nova gestão fazer as adaptações da rede, dos servidores, dos funcionários, enfim, para colocar o sistema para rodar. Ou seja, ele se eximiu, segundo a afirmação dele, de qualquer responsabilidade. A responsabilidade seria da atual gestão de não tomar nenhum tipo de providência para fazer rodar esse sistema de 10 milhões de reais. Olha, o sistema o início dele, o contrato foi assinado em agosto de 2009. Até dezembro de 2012, nós temos 40 meses aproximadamente. Ele foi prorrogado, né? Ele foi prorrogado. E aí, como ele... Estou dizendo nessa gestão que o senhor afirmou que o Leandro Mazina, o secretário, ex-secretário, disse, né? Então, são 40 meses. O motivo desta não implantação nesses 40 meses eu desconheço, eu não estava lá, eu não posso dizer o motivo. O prefeito assinou, sim, um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a prorrogação, inclusive com estes números de 97% do cronograma financeiro e 95% do cronograma físico de sistema desenvolvido, para que a gente pudesse ter tempo de analisar como é que estava o sistema, qual era a atual situação dele. Eu até conversei com o prefeito posteriormente, eu não sabia que ele havia enviado este ofício, o secretário Ivandro que fez, e passou para ele assinar, né? Fé pública, na boa fé, ele assinou. Então eu disse para ele, olha, a gente precisa realmente avaliar esse sistema. O senhor enviou um documento. Eu falei, eu enviei um documento para que o Ministério nos dê um prazo. Até porque, se nós não prestarmos contas ao final, que era abril, eu tenho que devolver esse dinheiro com multa, juros e explicar o porquê. Então, eu pedi a prorrogação do prazo para que a gente pudesse realmente avaliar isso. Bom, mas então, nos 40 meses, ele não foi implementado. Como eu disse, eu não sei quais são as variáveis que impediram que fosse implementado. Sei dessas situações de problemas técnicos, de rede, de servidores, mas neste ano, quando nós assumimos, ele não estava funcionando. Então, nós congelamos o sistema. Ele continua lá do jeito que estava no dia 31 de dezembro. Então, então o secretário anterior disse que o sistema foi comprado e não está funcionando porque a atual gestão não tomou as providências que teria que tomar para poder o sistema rodar. Agora, o senhor que é da atual gestão está dizendo que não sabe por que não foi tomada a providência lá atrás, depois que foi comprado o sistema. A realidade é o seguinte, 10 milhões praticamente foram gastos e o povo não tem um sistema melhor de atendimento. Esse é o concreto que nós temos.
Logicamente que cabe a nós aqui ouvirmos e termos todas as informações, logicamente, para podermos, para fazer conste no relatório aquilo que seja a realidade dos fatos, para nós podermos exigir providências no sentido de que uma solução seja dada para essa questão. Então, eu queria que o senhor objetivamente pudesse falar para nós o seguinte: o que depende hoje, o que pode ser feito efetivamente para que esse sistema possa entrar em funcionamento aqui no município, para que ele cumpra a sua finalidade, já que foi gasto esse dinheiro todo para a aquisição do mesmo. A gente depende muito de infraestrutura, né? Então, se eu fizesse uma comparação, é como se eu tivesse um carro de Fórmula 1, muito bom, mas infelizmente a minha estrada não permite isso. A nossa rede não permite essa situação, porque eu tenho um sistema vigente funcionando. Tem um Fórmula 1 para andar numa estrada de terra, é isso? Seria mais ou menos isso. O que eu tenho? Eu tenho um sistema atual vigente em funcionamento. Então, eu não posso parar esse sistema da Secretaria Municipal de Saúde, que atende essas 96, hoje são mais de 100 unidades de saúde. Eu não posso parar esse sistema. Se eu for colocar um novo sistema, eu tenho que parar para que a rede suporte. Se eu colocar os dois em funcionamento paralelo, não vai suportar. Fica extremamente lento os dois sistemas, tanto o atual quanto o novo. E aí eu, na verdade, iria parar o sistema atual. Então, esta implementação, essa melhora, ela deve ter sido tentada anteriormente, mas eu não posso afirmar, porque eu não estava lá para dizer o motivo de não ter sido. E atualmente ela está sendo tentada? Atualmente... Quais são as providências que estão sendo tomadas? As providências, nós estamos tentando melhorar a rede, né, aumentar a velocidade. Eu vou exemplificar. Eu tenho aqui um túnel, um duto numa rede local aqui que todo mundo conhece, aqueles cabinhos azuis, né, que a gente usa no computador. Eles funcionam a uma velocidade de 100 megabits por segundo. 100. Esse é o número. A nossa rede hoje ela é de 3. Então, se eu colocar os dois sistemas, eu vou congestionar. Eu vou parar os dois sistemas. E aí eu paro a saúde inteira hoje. Então, não tenho condição de fazer isso. Essa é uma situação. Então, a gente está tentando... Estamos tentando, não. Já fizemos projetos junto a outros ministérios das comunicações, da ciência e tecnologia, para que a gente possa ampliar a nossa rede, aumentar a nossa rede. E também com relação aos equipamentos, servidores, são 16 servidores. Esses servidores... nós temos hoje, o sistema hoje está disponibilizado no servidor que nós colocamos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Controle, que tinha sido comprado com recursos Minafm, para que ele pudesse funcionar. Então nós temos esses servidores, mas eles não são da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai disponibilizar recursos para comprar esses servidores. 16 servidores? 16 servidores. Só uma pergunta, vocês estão fazendo um projeto, então o senhor está me dizendo que vai precisar de mais dinheiro para poder fazer uma adaptação, para poder ter mais servidores, para poder melhorar a rede, para poder rodar esse programa? Sim. Vai gastar mais o quê? Aproximadamente, para poder atender a esse programa, para poder colocar esse Fórmula 1 no asfalto, numa pista de Fórmula 1? Nós solicitamos a empresa, a Telemídia, e eles nos forneceram as especificações dos equipamentos. Como não são equipamentos que a gente encontra em prateleira, então nós estamos fazendo orçamento. Eu não tenho este valor hoje para lhe precisar. Não tem nem como estimar isso? Não, eu não quero falar um valor e depois eu... Tá certo. A princípio, eu volto com mais perguntas, vou passar para os demais deputados. Deputada Dione Rachioca, não tem questionamento. Deputado Marquinhos Trade. Só um questionamento, senhor presidente. O secretário de Saúde sabia que o programa não estava funcionando. O atual secretário? Sim. Sim. E mesmo assim ele mandou apagar? Não, deputado, não foi apagado, não. O sistema... Não, ele mandou apagar o restante do... Não, senhor. Ele não mandou pagar, não. Ele solicitou, que tinha recebido, parece-me que ele tinha recebido a nota fiscal, e ele me solicitou a autorização para efetuar o pagamento. Aí ele solicitou a autorização. Isso. Aí o senhor que falou para ele, não, é melhor a gente ter cautela. Eu falei, olha, eu não tenho o código-fonte hoje, que é a parte que compete ao Instituto. Se ele lhe atende tecnicamente... a Secretaria Municipal de Saúde que vai dizer se atende ou não. Então, nós fizemos aí uma reunião para explicar isso e, posteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma sindicância para apurar isso aí. Ele pediu que o MTI saudasse o restante? Ele pediu para o MTI, se o MTI tinha já
toda, vamos dizer, a informação, o código-fonte do sistema para que a gente pudesse efetuar o pagamento. Eu disse que não, nós não tínhamos. Tá bom. Nada mais. Tá no Júnior Mock. O senhor era membro do IMTI na data da celebração do convênio de repasse de recursos? Não, senhor. O senhor não pertencia ao IMTI? O senhor não participou da implantação desse sistema? Não. Como técnico, nada. Nesse período o senhor não estava? Não. Eu trabalhei na prefeitura até maio de 2009 e este contrato foi celebrado em agosto de 2009. Eu já não estava mais. E eu retornei à prefeitura agora, no dia 2 de janeiro. O senhor conhece o termo do convênio assinado entre a prefeitura e o Ministério da Saúde? Sim. Nesse convênio, aqui, nas obrigações, quando trata da cláusula das obrigações, aqui consta o seguinte: a concedente, no caso a União, porque os recursos da aquisição desse programa e da sua implantação são recursos federais, frutos de um convênio firmado com o Ministério da Saúde. E aqui diz a concedente, a sua obrigação, além da transferência dos recursos, né, ela diz: acompanhar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e prestar assistência técnica na execução deste convênio, diretamente ou por intermédio de órgãos e entidades habilitadas. Ao outro item: examinar excepcionais propostas de alteração do plano de trabalho, desde que não impliquem mudanças que alterem substancialmente o objeto e os objetivos. O outro: notificar da celebração do convênio da transferência dos recursos financeiros no prazo de 2 dias úteis e tal, o município, a Assembleia, a Câmara Legislativa, tá. Analisar e emitir pareceres acerca da prestação de contas e comunicar o conveniente a quem, enfim, mas principalmente não acompanhar, supervisionar, coordenar e fiscalizar e prestar assistência técnica na execução deste convênio. O senhor tem conhecimento, podendo informar, se a União cumpriu a parte dela na execução do convênio, ou seja, no acompanhamento, na fiscalização, porque o programa, quando foi liberado o recurso, a União analisou a proposta, analisou o plano de trabalho, analisou todas as nuances da implantação desse programa, pois senão não liberaria, obviamente, os recursos. E também faz o acompanhamento. Então, para a liberação das parcelas, obviamente, deveria estar preenchidos, né, esses requisitos constantes do convênio. O senhor tem conhecimento se a União fez esse acompanhamento, se emitiu relatórios acerca da execução desse trabalho? Não, não tenho conhecimento. Recursos da União desse projeto são 8 milhões, contrapartida 898 mil, né, e as suas frações, e o recurso próprio da Prefeitura de Campo Grande mais 1 milhão. Então, o total são os 9 milhões 983. 866 da União, 816 a título de contrapartida, está aqui no convênio. Né? No convênio, mas a Prefeitura ainda colocou mais 1 milhão ainda no projeto. Não, eu não tenho conhecimento deste acompanhamento do Ministério, deputado. Eu não estava lá no IMTI na época, então eu não sei. Porque eu só li o processo. Existem alguns documentos que são e-mails que eram trocados entre técnicos do IMTI, com a empresa, com o Ministério, que não constam no processo. Então eu não tenho este conhecimento. Quem pode informar isso é o diretor anterior, que estava lá. Certo. Embora o deputado presidente já tenha formulado a questão, eu vou repeti-la. O que me chama a atenção é que quando a União normalmente libera e quando se tem, né, quando se busca através de recursos via convênio de transferência de recursos da União, obviamente todas as condições para implantação deveriam ter sido ou estarem analisadas, tanto pelo governo municipal e tanto quanto pelo governo federal, os técnicos do Ministério da Saúde, para saber se o município tinha ou não condições de implementar um programa desse, porque da forma como o senhor colocou aqui, e que consta inclusive de um relatório da sua lavra, que é datado de 25 de março desse ano, o senhor coloca dentro dos módulos, cada um dos módulos, o senhor faz um relatório aqui,
com levantamento, apontando em cada um dos módulos quais eram as pendências, correto? Correto. E colocando, inclusive, que tem módulos que ainda não tinham sido implementados. Correto. Certo? Dentro desse sistema. A União, em nenhum momento, nesse período que o senhor está, ou que o senhor tem conhecimento, teria feito um levantamento, teria feito uma auditoria em relação à aplicação desses recursos e a sua efetiva colocação em funcionamento? Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde, após ter aberto uma sindicância, ela convocou membros do Ministério, sim, para vir analisar o projeto. A Secretaria Municipal de Saúde possui profissionais de informática também. Esses membros do Ministério emitiram algum documento, algum relatório? Não que eu tenha conhecimento. Não foi para o IMTI. Se houve algum documento, ele foi para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse relatório que o senhor falou, que eu estou com ele aqui também, certo, na verdade foi em resposta ao ofício 126 da Secretaria Municipal de Saúde, que quando eles abriram a sindicância, então eles queriam saber o que estava acontecendo na parte técnica. Mas eu disse o seguinte para eles: olha, vamos fazer um levantamento em conjunto, o que é que atende ou não a vocês? Porque para mim, o sistema tem um sistema, eu só posso dizer isso. Se ele atende tecnicamente ou não, eu não posso dizer isso, eu não sou profissional da área de saúde. Né? Se o cadastro, se o setor de farmácia... Mas estão sendo utilizados, os sistemas estão sendo acessados por aqueles que trabalham na saúde? Não, dos 12 módulos, apenas 4 estavam em piloto. Então, desses módulos, a Secretaria Municipal de Saúde, com os profissionais... Apenas 4 módulos estão nas unidades piloto que foram escolhidos para implantar. Quais são os 4? As unidades de saúde? Não, quais são os módulos que estão funcionando, destes 12 apontados? Cadastro e tabelas gerais, que é o módulo 1. Esse está funcionando? Sim. Está operando, tá. Tanto que ele, a gente pode olhar nesse relatório, tem poucas pendências. Certo. Né? Aí nós temos o módulo também, atenção básica especializada, por ele tem diversas pendências, que é o módulo 2. O módulo de farmácia também. Deixa eu verificar o nome dele aqui. Que é o módulo 5, assistência farmacêutica e almoxerifado. Correto. Esses módulos, eles estão em funcionamento. E o módulo 11 também, sistema de acesso por reconhecimento de voz. Esses 4 módulos foram que entraram em piloto. E eles funcionaram funcionam ainda em 4 unidades de saúde piloto. Quais são as unidades? Eu não vou falar, eu não sei o nome delas agora. Das 4 unidades que estão funcionando para que a gente... Mas eu posso pegar o nome e passo para o senhor o nome dessas unidades de saúde. Eu quero, senhor presidente, que seja requerido quais as unidades de saúde o programa está implantado e onde está em funcionamento. A assessoria já faça requerimento das informações, por favor. Então, nessas unidades, então o que eu disse foi o seguinte, foi um relatório em conjunto, os técnicos DTI, de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Saúde, disseram o seguinte: ó, essas são as pendências desses módulos. Então, são essas pendências elencadas aqui. Mas todo o sistema, como ele é uma construção, é natural que existam pendências mesmo. O secretário também solicitou o seguinte... Então, ao seu ver, como é um sistema que está implantado, está em construção... Em construção significa o seguinte: ele vai sendo implantado aos poucos, é isso? Exato, correto. E é natural que tenham pendências. É natural que tenham pendências. E aí vão se regularizando as pendências. Tá. O secretário municipal de saúde me solicitou que nós pudéssemos, enquanto IMTI, fazermos, então, nós, prefeitura, fizéssemos a atualização desses sistemas. Porém, como nós não tínhamos o código-fonte, eu coloquei até uma observação em cada um dos módulos, não tendo o código-fonte, que é o programa em si, vou dividir em 2 etapas. O código-fonte é o programa onde a gente coloca todas as regras do negócio. A partir daquilo, existe uma linguagem que converte o código-fonte para a linguagem de máquina. Então, nós recebemos apenas a linguagem de máquina de 7 módulos que estão elencados aí. Então, eu falei, não tem como fazer evolução, como alterar. Então, eu disse o seguinte na conclusão deste relatório que o senhor tem. Olha, acarreta a falta do código-fonte na impossibilidade da manutenção e evolução dos 7 módulos do sistema por qualquer outra empresa que não seja a própria Alert.
Então, neste relatório eu disse o seguinte, que sem o código-fonte eu não consigo fazer a atualização daqueles 7 módulos. Então, estas pendências, a gente não consegue atualizá-las. Estou satisfeito, Excelência. Senhor Luiz, Luiz Alberto, na verdade, a Alert é uma subcontratada do consórcio Telemídia, Afirmativo. certo? Essa subcontratação já se deu por conta do quê? O senhor analisou o contrato e emitiu uma opinião. Pela incapacidade de cumprir o contrato, pela não disposição de entregar o código-fonte. Olha, deputado, no processo que eu tive acesso, no 22º mês do contrato, a empresa solicitou que a Alert fosse incluída no consórcio. Alegando? Que ela fosse incluída no consórcio. Né? Então, a prefeitura deu uma anuência, numa modalidade chamada... Isso em 2011, né? 2011. Isso, 2 anos. Com 22 meses. Então, a prefeitura deu uma anuência, então a Alert entrou no consórcio que estava vigente. Não tem o porquê, né? Não sei. Aqui no relatório de sindicância que a prefeitura abriu, aqui já na parte do parecer final, diz aqui o seguinte: a subcontratada Alert Serviços de Licenciamento de Sistemas de Informática para a Saúde Limitada, no item D da página 1 do contrato de licenciamento, deixa claro também no item A que é proprietária de toda a propriedade intelectual e de outros direitos sobre o software, certo? E de outros direitos sobre o software. Isto é, tem condições de licenciamento de uso dos produtos Alert e não fornece código-fonte para a empresa Telemídia. E todas as modificações de seu software são protegidas pelas leis de direitos autorais, não permitindo nem a Telemídia e nem a Prefeitura Municipal de Campo Grande e nem tampouco a Secretaria Municipal de Saúde alterar o código-fonte para efetuar correções e manutenções necessárias. Quer dizer, a Alert já entrou, a Prefeitura, na época, já tinha ciência que a Alert que estava sendo subcontratada, na verdade, ela já alertou aqui quais eram as condicionantes dela, dizendo que ela não fornecia o código-fonte. Isso está aqui no documento, no contrato. Olha. Isto é, tem condições de licenciamento de uso dos produtos Alert, ou seja, ela tem as condições de licenciamento dos seus próprios produtos, e não fornece código-fonte para a empresa Telemídia, e todas as modificações de seu software são protegidas pelas leis de direitos autorais, não permitindo nem a Telemídia, nem tampouco a Prefeitura Municipal de Campo Grande e nem tampouco a Secretaria Municipal de Saúde alterar o código-fonte para efetuar correções e manutenções necessárias. Ou seja, eles sabem que tem a necessidade de se fazer as correções e as manutenções. O que caracteriza de forma tendenciosa a dependência da Prefeitura, ou seja, a Secretaria de Saúde, em submeter-se à assistência permanente da Alert. Por constar também no seu contrato que é apenas direito de uso dado à Prefeitura, à Secretaria de Saúde, ou seja, sem a cessão do código-fonte, inclusive negando à Prefeitura o direito de cópias e de adaptações no sistema. Dessa forma, chega-se à conclusão de que a Alert é responsável pelo módulo principal do sistema, o qual não vai ser entregue o código-fonte como transferência tecnológica ao IMTI, impossibilitando a manutenção e evolução do sistema, criando uma dependência com a Alert enquanto o sistema estiver funcionando. E assim como a Secretaria de Saúde, o IMTI e a Telemídia não tem como resolver os problemas. Diante dos fatos constatados, até essa data, o sistema GISA não atingiu o seu pleno funcionamento, de acordo com o objeto proposto no contrato de número 305A. Mas, em contrapartida, os gestores e ordenador de despesa liberaram e efetuaram pagamentos na ordem de 96% do total do processo, conforme notas fiscais devidamente autorizadas e atestadas. É isso? É isso. Então a Alert já alertou lá atrás. A Alert alertou. Muito bom, né? A Alert alertou
que ela não entregava o código-fonte. No processo consta um contrato entre a Alert e o consórcio Telemídia, falando sobre essa situação de licenciamento. Mas me foi relatado, e a gente pode verificar, né, na gestão anterior, posteriormente vocês vão fazer as perguntas, que ela falou que iria disponibilizar. Então eu não posso dizer isso. O que eu posso analisar é a partir de janeiro. Olha, em janeiro não tinha o código-fonte, eu não vou testar o pagamento do 100%. Ponto. Foi isso que aconteceu. Realmente eu li essas cláusulas no contrato e a gente precisa ver com a gestão anterior o motivo de terem aceitado. Mas o motivo é que está no contrato. Então esse contrato foi feito na avaliação da atual gestão da saúde da capital. Foi feito um contrato ruim para Campo Grande. Eu não tenho o código... porque se não tem o código-fonte, o código-fonte não foi entregue. Aí vocês não colocam para rodar. Uma das causas é porque não tem o código-fonte, porque vocês não podem fazer as alterações necessárias. Então vamos ficar sem o sistema, gastando quase 10 milhões, porque não tem o código-fonte. Mas foi comprado no contrato constando que não entregaria o código-fonte. Qual é a pergunta que o senhor tem para mim? Eu estou fazendo um questionamento para o senhor o seguinte. Então, eu estou entendendo, eu estou entendendo que então foi um mau negócio. Compramos um negócio em que nós não podemos ter o código-fonte, então, porque se cria uma dependência eterna com a empresa. É isso? Se cria uma dependência eterna com a empresa, porque se você não tem o código-fonte, como você vai fazer a atualização? Como que você vai fazer a alteração? Se não houver o código-fonte, a prefeitura não tem como atualizar o sistema. Então, ao invés de... A prefeitura... O senhor está dizendo o seguinte, a prefeitura não só comprou o software, um sistema, como a prefeitura também está assinando um contrato ad eterno de dependência da Alert. Sem o código-fonte, sim. É isso que eu queria. Tá bom. Eu tenho. Deputado Marquinhos Trade. Pelo que eu li do contrato e pela experiência jurídica que a gente tem, principalmente pelo acompanhamento da União Federal, do governo federal, o código-fonte ele só é entregue ao final do desenvolvimento, é isso? Como são 12 módulos, deputado? Sim, na verdade, sim, é tão complexo que, como eu falei, neste ínter houveram trocas de e-mails, conversas, reuniões, e pode ter sido acordada alguma situação que eu não posso afirmar porque eu não estava presente no MTI. O senhor João, que está aqui presente, ele pode dizer dessas tratativas. Isso ocorre, né? Então, o Ministério, neste ano, ele veio aqui, ele fez uma análise, eu não tenho... conhecimento se ele emitiu um parecer, porque não consta no processo, eu só tive acesso ao processo. A única conversa que eu tive, assim, fato que tem este relatório que consta aí com os senhores, que eu tinha feito, que eu não tinha o código-fonte, é isso que eu posso dizer, eu não tenho o código-fonte, então eu não posso continuar o sistema a partir de hoje. Ponto. O porquê ou não da entrega, eu não vou afirmar para o senhor. Eu acho que o senhor João está aqui, ele poderá responder a pergunta do senhor. Via de regra, o código-fonte ele é entregue após o desenvolvimento. Sim, pode ser entregue após o desenvolvimento. Após o desenvolvimento. Aí, a dedução do deputado Amarildo que o contrato ou o programa é ruim, isso só vai ser avaliado ao término do desenvolvimento, correto? Se o programa é bom ou ruim, só depois da entrega do código-fonte, o término do desenvolvimento, que não foi feito, conforme Vossa Excelência disse, é que a gente vai saber se é bom ou ruim. Como eu estava falando, como ele é extremamente complexo, o Instituto ele apenas aguarda e mantém o sistema funcionando 24 horas por dia. Se ele atende ou não a necessidade, é a Secretaria Municipal de Saúde que tem que dizer se ele atende aos requisitos necessários ou não. Eu não posso afirmar isso para o senhor. Correto. Deputado Júnior Mock? Apenas uma pergunta, presidente. O senhor tem conhecimento do ofício encaminhado pelo atual prefeito Alcides Bernal ao ministro da Saúde, datado de 16 de janeiro de 2013. Neste ofício, o prefeito afirma o seguinte, em relação especificamente ao convênio.
O convênio 1051-2008 tem como objeto destinar recursos referentes ao projeto de modernização da gestão para implantar ações de regulação com vistas a desenvolver o sistema de gestão da informação em saúde GISA, que vem preparando uma solução em software para atender a rede de saúde pública do município, adequando às necessidades de cada serviço. Para acompanhar e monitorar a execução do convênio, foi constituído o grupo gestor por meio da resolução CESAL número 91, publicada em 30 de nove de 2008, cujos membros foram nomeados pela resolução CESAL número 687, publicada em 2 de 10 de 2009, determinando reunião ordinária semanais acompanhadas para registro diário. Atualmente, o projeto está com 95,4% de execução física e 96% de execução financeira. Para finalizar exitosamente a implantação, a Secretaria Municipal de Saúde Pública, CESAL, está readequando e ampliando a capacidade da rede municipal de comunicação de dados, que, mediante as constantes quedas e lentidão do sistema, tem constituído entraves ao projeto. Em decorrência dessa situação, solicitou ao Instituto Municipal de Tecnologia da Informação a realização do serviço. Lembramos que na última solicitação de renovação houve uma parada de 3 meses no aguardo de resposta, haja visto o movimento de paralisação no Ministério da Saúde. Aí foi uma solicitação do prefeito de prorrogação de vigência do convênio por mais 12 meses. O senhor tem conhecimento desse ofício encaminhado pelo prefeito ao ministro? Atualmente tenho, mas eu não tive conhecimento na época que ele foi elaborado. Eu só fui ver este ofício em março deste ano. Ele foi encaminhado pelo comitê gestor que existia na Secretaria Municipal de Saúde. Né? Esse comitê gestor é que fazia a avaliação do sistema, da entrega dos módulos, vamos dizer, das regras de negócio, das parametrizações. Então, eles enviaram ao prefeito, como era bem no início de janeiro, primeira quinzena, realmente o prefeito solicitou a prorrogação por esta situação, para poder avaliar, porque já iria vencer em abril o convênio e não iria dar tempo de implementar nos 96 unidades. Tá, eu só quero lhe perguntar, então foi o comitê gestor que informou ao prefeito que o projeto estava, ele diz assim, atualmente o projeto está com 95,4% de execução física e 96% de execução Sim, financeira? Foi. O comitê gestor Da Secretaria Municipal de Saúde. Da Secretaria Municipal de Saúde informou e o prefeito, porque o prefeito prestou essa informação ao ministro Correto. da Saúde. É só, senhor presidente. Só para esclarecer, Luiz, na verdade, nós temos uma missão aqui de descobrir, eu acho que o ponto fundamental é descobrir por que esse sistema não está rodando. Esse é o ponto fundamental. E realmente nós vamos ver se o sistema, se ele é bom ou ruim, depois que ele estiver rodando, mas ele precisa rodar. Senão nós não vamos descobrir isso nunca. Então, o porquê que o sistema não roda, o atual secretário disse que é por causa da gestão anterior e o gestor anterior disse que é por causa da gestão atual. E nossa missão é colher o máximo de informações para efetivamente atribuir a responsabilidade a quem de direito. Eu também não tenho mais nenhum questionamento, o deputado Marquinhos Trade, deputado... Que fique constado que o doutor Luiz Alberto colocou que toda a equipe técnica do IMTI permaneceu da gestão anterior para a gestão atual. Afirmativo. Toda, nada mais. Só posso lhe afirmar, inclusive eu trouxe os técnicos, eles estão hoje aqui presentes nessa sala, para comprovar isso, né? Posso dizer que apenas do comitê gestor e IMTI que participava, uma pessoa não se faz presente mais no IMTI. Tá certo. Nada mais. Que se registre o fato aqui alertado pelo depoente. Obrigado, senhor Luiz Alberto. Obrigado pelas informações. Se houver necessidade de uma nova convocação ou de alguma informação a mais que a comissão entenda por necessário, nós formalizaremos ou entraremos em contato para uma nova oitiva. Muito obrigado. Okay. Presidente, eu tenho uma reunião do Grupo Gestor de Monitoramento da Capital, que está acontecendo no Planurb, e eu peço licença para me retirar. Fique à vontade. Quero já em seguida chamar o senhor João Mitumassa Yamaura.
que é o ex-diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, Campo Grande. Senhor João, boa tarde. Boa tarde. O senhor já está acompanhando aqui desde o início a nossa reunião, assistiu, ouviu o depoimento anterior, a mesma dinâmica, até 10 minutos para o senhor, por favor, que o senhor possa fazer uma qualificação pessoal, dizer o período em que esteve à frente do Instituto Municipal da Tecnologia da Informação e algum outro fato importante que o senhor achar necessário registrar antes do início dos questionamentos feitos pelos deputados, por favor. Pois não, senhor deputado. Eu trabalho para a Prefeitura desde setembro de 79. Trabalhei como terceirizado. Tive um tempo fora, uns 7 anos fora, até os dias atuais. Assumi o Instituto, o IMTI, em janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012. Sou tecnólogo em redes de computadores e quero dizer que estou aqui para dar o meu apoio e o que eu puder ajudar nesta CPI. Tá bem, muito obrigado, senhor João. Eu vou começar fazendo uns questionamentos. O primeiro questionamento que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. O senhor falou que a partir de janeiro de 2009 assumiu o IMTI. Nós temos uma informação aqui que o Ministério da Saúde oferece aos municípios, tanto para atenção hospitalar, o sistema OSPUB, APAC, SIH, ASIHD, como para atenção ambulatorial também, o GIL, Informatização da Rede Ambulatorial Básica do Sistema Único de Saúde, SIH. O SUS, Sistema de Informações Ambulatoriais, o Hiperdia para acompanhar hipertensos e diabéticos. Esses sistemas todos existem e também existem softwares administrativos que gerenciam o funcionamento do Programa de Gestão Financeira do PSF, as internações em interface direta com o Ministério da Saúde. Todos esses sistemas são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O senhor tem conhecimento disso? Na verdade, quem deveria estar sabendo disso que o senhor está falando é a CESAL. Sim, porque todo o contato com o Ministério da Saúde é feito pela Secretaria de Saúde. Isso. Sim, mas o senhor, como suporte na área de tecnologia da informação, a Secretaria da Saúde, nós estamos falando de sistemas de informática. O senhor tem conhecimento da existência desses sistemas oferecidos pelo Ministério da Saúde? Não sei esse, mas alguns sistemas que foi oferecido citado, o senhor não conhece? eram sistemas completos. Sim, mas existem. São módulos. São módulos, Isso, né? isso. São pontuais para Exato. algumas... Sim, entendo. Não é completo como o GISA. Como deveria ser. Como deveria ser, certo. Então o senhor tem conhecimento. O que eu queria, na verdade, o questionamento que eu quero fazer para o senhor, e eu acho que é de todos os deputados aqui, nós estamos imbuídos de poder dar a nossa contribuição na resolução dessa questão, é com relação a esse contrato feito com a Telemídia e com a Alert. Quando da celebração desse contrato, a Prefeitura já não tinha dimensionado qual que era o seu papel, o aperfeiçoamento da rede, os servidores necessários para rodar o sistema. Isso foi... E se de 2009, do início da sua gestão, até 2012, quando o senhor saiu, o que houve de evolução no sistema de informática da Prefeitura Municipal? O que foi feito, o que mudou para que efetivamente pudesse dar suporte a rodar esse sistema? No começo, logicamente, nós não tínhamos ideia do tamanho que esse sistema poderia tomar. Nós sabíamos que era um sistema complexo, tinha um escopo complexo, é um sistema grande. Nós tínhamos a melhor rede pública. Campo Grande hoje detém uma rede que é própria dela. E conforme foi evoluindo o sistema, desenvolvendo, foram surgindo novas necessidades. E isso foi desde 2009 até os dias
final de 2012, foram feitas atualizações no parque tecnológico da prefeitura. Nós sabíamos que nós tínhamos um parque tecnológico das unidades defasado. Isso foi trocado, todos os postos tiveram máquinas novas. Disponibilizamos um servidor de dados compatível e melhoramos em alguns pontos no quesito de comunicação, que é o que dava problema com a implantação do sistema. O senhor, quando fala máquinas novas e servidor compatível, para rodar esse sistema? Sim. Na época. Mas ele foi rodado na época? Chegou a ser implantado? Não, rodado. Ele foi implantado, funcionando? Não na totalidade. Mas atendendo quanto por cento da implantação dele? Eu vou chutar, porque sinceramente eu não tenho números, na verdade. Mas eu acredito em torno de 30%. No começo de 2010, mais ou menos. O secretário atual falou em 4 unidades de 96. Não dá 30%. Não é em quantidade de unidades. É em quantidade de demanda. De sistema. Sistema. Desenvolvido, Nessas 4 unidades eram piloto. Ah, sim. Entendeu? Então, as maiores, então, poderia corresponder aos 30%. Exato. Entendi. Mas o senhor está me dizendo, então, que foram feitas atualizações, mas não as atualizações necessárias para que o sistema rodasse, porque se fosse assim até dezembro, o senhor entregaria, não teria essa necessidade que está sendo argumentada aqui pelo secretário atual, de que a rede não é compatível e tem um problema de servidor ainda. O servidor tem, na verdade, teria apenas que adequá-lo. E quanto o porquê que chegou nesse ponto e não foi implantado, porque a rede de dados realmente precisava fazer algumas alterações nela. A rede de dados. E isso não deu tempo. Tá certo. Eu vou passar aos demais deputados. Deputado Marquinhos, tá? Obrigado, senhor presidente. É verdade que o deputado Amarildo Cruz colocou. Todos nós estamos imbuídos em saber o porquê que, em parceria com o governo federal, a prefeitura implantou um sistema e a população ainda não está saboreando, entre aspas, desses programas. O que motivou a gestão pública a contratar um projeto de desenvolvimento para a saúde pública aqui do município? Bom, primeiro que quando nós assumimos o Instituto, já tínhamos como meta, como projeto, o sistema de saúde. Era uma meta não só do Instituto, quanto da Secretaria de Saúde. Nós tínhamos um sistema em funcionamento há mais de 17 anos. Foi desenvolvida uma tecnologia já ultrapassada, que hoje não se usa mais. Em 2009, esse sistema já apresentava problemas de performance. Ele não gerava relatórios gerenciais em tempo ágil. Então, nós tínhamos alguns problemas e precisávamos modernizar esse sistema. Surgiu a oportunidade e aí, como nós somos movidos a desafios, aceitamos o desafio de implementar um novo sistema. Se a gente ficasse esperando melhorar a nossa rede, melhorar o equipamento, eu acho que talvez até hoje nós estaríamos tentando melhorar e não teria os 90% que tem hoje do sistema pronto para ser implantado. E por que o sistema ainda não está implantado? Ele foi solicitado agora no começo desse ano, uma prorrogação do convênio, justamente para que ele possa dar continuidade à implantação. Não sei se talvez não é prioridade dessa nova gestão o sistema de saúde, mas ele está apto a ser implantado. Então, não é que o sistema não existe, ele está aí, tem que ser implantado. O senhor acredita, aí uma pergunta já subjetiva, o senhor acredita que se
tivesse autorizado o pagamento total desses programas, ele já estaria funcionando, já estaria implantado aqui? Não, porque coincidiu o término do programa no final do ano. No final do ano. No final, em dezembro, que chegou nesse patamar de 90%. Vinha já se trabalhando para chegar nesse patamar. Acredito que, se der oportunidade para a empresa implantar, reiniciar a implantação, teria que fazer as recontratações das pessoas que existiam em dezembro, que são as pessoas que foram contratadas para replicação, para treinamento, implantação e replicação de conhecimento do sistema. Eu acredito que sim. Então, qual a experiência que o senhor tem na área tecnológica? Eu comecei a trabalhar na prefeitura em informática em setembro de 79, na área tributária. Aí estive mais ou menos uns 7 anos fora, até esse período atual, até dezembro de 2012. O senhor acredita que, se não tivesse sido congelado a atitude administrativa da gestão atual, esse programa poderia estar... Acredito. Ele já estaria em desenvolvimento? Implantado? Implantado e talvez com alguns problemas, mas estaria implantado e funcionando nos postos. Porque já tinha, vou dar um exemplo, o portal de voz já estava ativo. No ano 2012 houveram mais ou menos aí por volta de 18 mil agendamentos. Por esse programa? Por esse programa. Então esse programa ele começou a funcionar parcialmente? Começou a funcionar parcialmente. E são 18 mil pessoas que deixam de ir para a fila e fizeram agendamento por telefone. E hoje? Hoje poderia essas 18 mil utilizar esse mesmo programa ou ele está fora de... Pode. Esse módulo ele pode funcionar. Eu não sei se hoje está funcionando, não posso responder isso, eu não tenho conhecimento. Hoje. É porque estamos falando tanto em possibilidade, em verossimilhança, em suposições e até em dedução, que eu vou falar em indícios, não em provas, evidentemente. Mas começam a existir indícios que o sistema foi pago e ainda não está funcionando. Durante esse tempo todo, logicamente, a empresa trabalhando, houveram demandas, isso gerado em dezenas de reuniões, demandas de alteração no escopo do projeto. Justificava-se o pagamento. E principalmente que isso aí, quanto ao pagamento, nós só atestávamos a nota mediante o aceite dos técnicos da CESAL, dos médicos, da área médica, desculpe. Então, se foi pago, chegou-se em 90%, eu acredito que, se houver possibilidade da empresa implantar, dar início a recomeçar a implantação, eu acredito sim que conseguiremos ter um sistema. Falamos muito em código-fonte aqui. Uhum. A explicação do último orador fez algumas colocações sobre o código-fonte. Esse código-fonte do projeto, ele vai ser entregue para a prefeitura? Sim, o contrato reza, na cláusula 8, que ele será entregue no término da implantação. Porque o sistema vinha em desenvolvimento, ele vinha em alteração. Então não tínhamos como ter esse fonte. Nós teríamos fonte defasada, não adiantaria nada. Terminou o projeto, implantou, aí os fontes são intactos, estão íntegros. Esse código-fonte, assim, para uma explicação, até porque eu não sou tão profundo conhecedor da tecnologia, ele tem que estar armazenado em algum lugar. Como que ele
viria para a prefeitura a implantação desse código-fonte? Como que é? Eu não sei se eu já ouvi falar, mas o código-fonte é aquela linguagem onde é escrito, depois passa por um processo de compilação, gera-se um objeto. Sem esse fonte, eu concordo que não tem como alterar o sistema, porque é onde é escrito, onde tem o desenvolvimento. Ele vai ser disponibilizado no final do contrato, conforme a cláusula 8.1.11. Cláusula 8. Na cláusula 8.1.11. O código 8.1.11, que o senhor Do contrato. me remete no contrato, ele não é específico ao dizer que é no término do... Não, não diz. Mas, na prática, tem que ser no término. Porque enquanto está em desenvolvimento, está sendo alterado o código. Se há demanda de alteração, a alteração existe no código-fonte. Então, ele só pode ser disponibilizado e ter validade se for no final. Se eu tiver o código-fonte no meio do processo, ele vai estar no final diferente desse que está no meio. A leitura jurídica que o senhor usa, o vocábulo final, seria esse trecho aqui, ó, de modo a permitir alterações e adequações posteriores? Sim. Essa, depois de toda alteração e adequação posterior, é que finaliza. O fonte, ele possibilita isso, né? Com fonte, você tem essa condição. Tá, também falou, para liberação desses pagamentos, e ainda não implantado, não colocado à população, o deputado Júnior Mock fez um questionamento interessante. Teve acompanhamento da União? Sim, é um convênio e ele existe esse acompanhamento de fiscalização. E, inclusive, tem uma auditoria que foi feita em 15 de maio de 2012, pelo DataSUS, assinado por 2 analistas de sistema e um técnico especializado em coordenação geral de regulação. Esses técnicos da onde? Da DataSUS, Ministério da Saúde. E eles concluem... Só vou ler um trecho aqui, que na conclusão deles. A solução GISA implantada demonstrou ser bastante consistente e atender à modernização da gestão para a implementação de ações de regulação da saúde no município de Campo Grande, trazendo inovações que podem vir a ser incorporadas em soluções do Ministério da Saúde e aplicadas a outros municípios. Parecer do DataSUS. Os técnicos, então, eles sempre acompanharam... Essa foi somente uma das auditorias. Não sei quantas tiveram, não sei precisar, mas houveram outras. E quando tinha a prestação de contas, que era feito pela CESAL, também era feita uma auditoria. Ministério da Saúde, a União Federal, eles acompanharam, então, Acompanharam. Existem custos não incluídos no contrato para manutenção do sistema alert? Não. A telemídia, ela, ao final do contrato, ela tem que dar 1 ano de garantia para possíveis alterações e correções. Não tem ônus nenhum a mais.
Houve algum pagamento nesse transcorrer de 2009 e 2010, sem comprovação fiscal ou técnica, sem acompanhamento do governo federal, sem acompanhamento do Ministério da Saúde? Eu acredito que não, eu desconheço. O senhor acredita ou tem certeza? Eu acredito que não é possível porque a fiscalização existia constante. Então não é possível ter acontecido isso. Então, se não é possível, o senhor tem certeza de que não foi feito nenhum pagamento? Ah, quase certeza. O sistema é efetivo? Sim, ele é efetivo. Tanto por esse exemplo que eu já citei, do portal de voz que esteve funcionando, e da auditoria que foi feita. Foi atestado por eles mesmos, por analista de sistemas. Esses analistas são enviados pelo... DataSUS, que é um órgão do Ministério da Saúde. São 3 técnicos. Datado de quando? Maio de 2012. Nada mais por enquanto, Excelência. Deputado Júnior Presidente, Mock. devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Marquinhos Trade. Deputado Júnior Mock. Seu João, o senhor foi diretor-presidente do IMTI de quando a quando? De janeiro de 2009 a dezembro de 2012. Eu queria apenas compreender. O senhor, na gestação do projeto, antes inclusive de se transformar em convênio, vocês queriam modernizar o sistema tecnológico, correto? Essa foi uma solicitação da Secretaria de Saúde ao IMTI, é isso? Foi dessa forma que surgiu a ideia da implantação. O IMTI é um órgão que ele é responsável em gerir, fazer sugestões sobre o sistema a todas as secretarias, direta e indireta, da prefeitura, né? Nós trabalhamos por demanda. As demandas nascem nas secretarias. Certo. E nós analisamos em conjunto, que é a nossa obrigação, participar do processo. Tá. E aí surgiu a demanda. Quem é que construiu o projeto? Porque para a gente acessar um recurso do Ministério, era algum programa específico do Ministério da Saúde? Sim, era um programa, era um convênio, né? Não, eu sei, o recurso é fruto do convênio, mas dentro do Ministério, tinha algum programa específico de Modernização? De transferência de recurso ou é uma coisa pontual? Tinha algum programa de modernização tecnológica da saúde ou não, de implementação? Desculpa, mas eu desconheço essa informação. Quem elaborou o projeto que acessou o recurso junto ao Ministério da Saúde foi o IMTI? Foi em conjunto, mas com a Secretaria de Saúde. Com a Secretaria de Saúde. Mas foi um projeto elaborado pelo IMTI, que previa o programa, as demandas que vocês precisavam, é isso? Isso. Na verdade, esse projeto ele foi elaborado dentro da Secretaria de Saúde. Uhum. Por se tratar de um programa de saúde, tinha que ter nascido lá, não tem outro jeito. Certo. Né? Dentro das demandas que eles tinham, eles apresentaram as demandas. Eu estou querendo entender direitinho a situação. Bom, acessado ao Ministério da Saúde, o Ministério, a gente sabe como é que funciona. Realiza um plano de trabalho, um cronograma físico e financeiro de desembolso, e aí o Ministério aprova. Elabora-se o convênio de transferência. Depois do convênio, a liberação do recurso, a ordem do serviço e a execução do trabalho. Certo, correto? certo. Aí faz-se o processo de licitação. Contrata-se a empresa. E a vencedora foi o consórcio. Esse consórcio é liderado pela GISA, com mais outras empresas aqui juntas, né? É isso. Então, quando da realização, então agora eu vou para a parte prática da execução, que é a grande discussão. Ninguém está discutindo a importância de se ter um sistema que otimiza
né, os recursos, e eu falo que isso é um problema, é uma das questões que nós discutimos em saúde, é você ter um sistema em que você sabe, o cidadão, quando acessar a unidade de saúde, quantas vezes ele foi no posto, qual é o problema dele, você já tem um prontuário dele, né, disponibilizado, porque o profissional médico já pega o prontuário anterior, já sabe os problemas que ele tem, quer dizer, facilita, otimiza e economiza também, no caso desde a parte farmacêutica e tal, o programa era pela sua proposição aqui, pelo sistema, muito abrangente com todos esses modos. Eu confesso que eu também não conheço muito de tecnologia, então por isso que eu quero entender bem a situação. Quando firmou-se o contrato, aqui no contrato, na cláusula 4ª, diz que a liberação dos recursos seriam feitas, né, de acordo com a execução, não é dos módulos dos módulos tecnológicos, mas dentro das ações que teriam que ser desenvolvidas, ou seja, dividido em 6 etapas. Planejamento da implantação era uma etapa, né, planejar toda a implantação, treinamento e implantação, operação assistida, desenvolvimento das funcionalidades a customizar, transferência da tecnologia e suporte e manutenção técnica. Essas eram as etapas e cada uma delas tem um valor previsto para cada uma dessas etapas. O que eu quero perguntar para o senhor, depois de procurar compreender. A primeira etapa, planejamento da implantação, foi realizado? Foi que era o início. Né? Início. Essa foi realizada 100%? 100%. Tá bom. Treinamento e implantação, foi realizado? Foi realizado também. A afirmação sua aqui é importante, até para a gente entender. O senhor está dizendo, foi realizado o treinamento e implantação. A operação assistida, me responda, o que significa operação assistida? Deixa eu só fazer uma observação. Eu estou falando que foi realizada, mas eu estou em... essa etapa, ela era coordenada pela Secretaria de Saúde. Certo. A coordenação dessa etapa de treinamento, né, das etapas de levantamento de dados, eram feitos pela Secretaria de Saúde, o controle. Existia um comitê gestor responsável por isso. Isso, então, antes, porém, foi executado o contrato e aqui eu vi que foi nomeado um comitê gestor. No início. Que aí teria reuniões, inclusive com a obrigatoriedade de reuniões semanais. Isso. Desse comitê gestor, o senhor participava? Tinha técnico do IMTI que participava. Eu especificamente não. Tá, mas eles repassavam, o IMTI participava. Eles repassavam para o senhor as informações, porque o grupo gestor, qual era a finalidade dele? Acompanhar toda a implantação do sistema, era isso? Exatamente. Certo. E aqui eles se reuniam semanalmente, como foi previsto na implantação do Conselho Gestor? Sim, havia essas reuniões, inclusive eu participava quando necessário. Não era somente o comitê que poderia participar. Tá. Então, era o comitê que acompanhava essa implantação desse sistema. Era responsabilidade de acompanhar do comitê gestor, que era formado por funcionários da Secretaria de Saúde e do IMTI. Era isso? E tinha outros membros também que não necessariamente eram da Secretaria de Saúde e do IMTI. Tá. Quando o comitê gestor, agora vem a pergunta, os pagamentos eram efetuados mediante o quê? Mediante o comitê gestor dizer que tinha sido cumprida a etapa? Existia um documento chamado Termo de Aceite, que era a homologação do que estava sendo entregue. Começava esse documento a ser assinado, logicamente, lá na Secretaria de Saúde, porque lá que eles verificavam o módulo que estivesse sendo implantado, se estava funcionando. Aí depois vinha para o IMTI, onde também nós analisávamos a parte técnica, e aí sim, dava como aceite aquele módulo estava sendo implantado. Após aceite, ia para a Secretaria de Finanças para pagamento? É isso. Depois do aceite, ia para a Secretaria de Saúde, da CESAL, lá que se fazia o pagamento. E nessa execução, houve
por parte do governo federal, que é o conveniente, que é quem liberou a maior parcela, 90% dos recursos para a execução da implantação desse sistema. Houve por parte do governo federal alguém que acompanhou a execução e que poderia ter emitido algum relatório, algo que dissesse, olha, essa fase do que está previsto aqui no nosso convênio está cumprida, pode liberar o recurso? Existe, sim. Tanto é que nessa auditoria de maio, ela foi tanto técnica quanto... Auditoria de maio de quando? 2012. 2012. Só estou citando esse exemplo porque só Tá. não é que eu tenho conhecimento. Mas tinha anteriores, porque ele foi Tinha. desenvolvido e foi implantado iniciou aqui, eu vi a ordem de serviço outubro de 2009. Isso, A ordem de serviço para início da implantação. isso. Logicamente é um assunto que quem fazia toda a gestão financeira do convênio, o convênio era feito com a Secretaria de Saúde. Toda a execução financeira, o controle financeiro, e se tinha que mandar alguma prestação de conta, era pela CESAL. Então eu tenho, assim, eu desconheço algumas partes desse processo. Quase 60% do valor do convênio integral, ele se refere ao item desenvolvimento das funcionalidades a customizar. 5.487.200, está aqui no contrato. O que significa desenvolvimento das funcionalidades a customizar? O senhor pode explicar para nós? Bom, são implementações. É fazer o sistema de acordo com a necessidade da prefeitura. Por isso que foi dividido dessa maneira. É a maior parte do trabalho de desenvolvimento. Então, é fazer o sistema conforme o cliente está solicitando. É o desenvolvimento em si. É o desenvolvimento, para dizer, ele é isso, não é assim, assim está errado. Lá, Exato. Nesse período já se testava em alguma unidade? O sistema, como é que era isso? A homologação era feita perante o teste. Botava-se o sistema, esse modo para funcionar, e os técnicos da CESAL é que testavam esse sistema. Tem um relatório aqui com referência a quando do próprio prefeito em janeiro de 2013 atestando que estava 96% aqui física, estrutura. O que significa? Por que esse sistema não está funcionando? Porque, na verdade, aqui, né, o objetivo nosso aqui na CPI já disse o deputado presidente, houve a liberação de um recurso, né, um recurso de alta monta por parte do Ministério para desenvolvimento e implantação de um sistema para atender o sistema de saúde de Campo Grande, digamos assim, as 96 unidades inicialmente, hoje, segundo o relato do diretor-presidente do MTI, passa de 100 unidades de saúde. Por que esse sistema não está em operação? Por que o usuário não está se beneficiando desse sistema? Pela complexidade do sistema. Isso aí, o depoente anterior ele já falou e falou a verdade. Esse sistema é grande, complexo. Houveram necessidade, isso detectado em dezenas de reuniões do comitê gestor, onde chegou-se à conclusão de que tinha que ser feito mudanças no escopo, inclusive, do projeto. Por isso que ele atrasou todo esse tempo e chegou agora, no final de 2012, nesse patamar de mais ou menos 90% desenvolvido, pronto para ser implantado. E o que falta para ele funcionar na prática? O que está faltando? Bom, o principal já foi feito, que foi a prorrogação do convênio. Isso teria que ter sido feito. Foi feito, agora tem que partir para a implantação.
A empresa está aí esperando apenas o ok Então, na sua visão, falta o quê? Vontade política, desejo de implantar o IMTI? O que é que está faltando para que um sistema caro desse jeito, com um custo altíssimo, possa estar beneficiando o cidadão? Não sei, deputado. Ou possa estar contribuindo para melhorar a saúde pública, para a gente ter dados mais precisos, um diagnóstico, né, para que as ações possam ser desenvolvidas para melhorar a saúde pública. O senhor não sabe por que não... Não sei porquê, mas eu acredito que se houver oportunidade para que esse sistema retome a implantação, eu acredito sim que ele será benéfico. Foi dito aqui pelo antecessor que nos falou, o atual presidente, a equipe técnica é a mesma do período em que o senhor estava à frente, correto? Correto. A equipe técnica está lá no IMTI. Então não teria nenhum problema de implementar as ações, porque a equipe técnica que está lá acompanhou toda a implantação do sistema, correto? Só tem uma questão dos técnicos de campo. O que são os técnicos de campo? São os pessoal responsável pela implantação do sistema nas unidades. São os replicadores de conhecimento. No final do processo, agora em 2012, existia por volta de 40 técnicos contratados somente para essa finalidade, que foram treinados. Como nós estamos aqui já vamos para o término da nossa CPI, nós vamos ter que abordar essa questão no nosso relatório. Nós vamos precisar até conhecer com mais profundidade e às vezes nos valer de técnicos para a gente constatar efetivamente isso que está ocorrendo lá na ponta. O porquê, qual o problema e o que precisa para implantar. Porque eu acho que o que é importante, né, para nós aqui saber é, primeiro, se os recursos liberados foram gastos nas finalidades para os quais estavam previstos no convênio, né? Se houve efetivamente a realização das despesas na forma pactuada, esse é o objeto do contrato, serviu à finalidade para o qual o contrato estipulava, que é a utilização disso a bem da saúde pública do município de Campo Grande. Claro que para isso nós também, né, eu particularmente tenho que confessar, eu não detenho um conhecimento profundo da área tecnológica. Talvez a gente precise até de alguém para que a gente possa dizer, olha, o sistema está faltando vontade política do atual administrador, está faltando empenho da equipe do IMTI que está lá, ou houve erro, né, na contratação desse tipo de sistema e nós não estávamos preparados para o desenvolvimento e implantação do sistema como esse pela sua complexidade. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida para nós, para que a gente possa fazer constar no nosso relatório. Por enquanto, eu quero lhe agradecer. Obrigado, deputado Júnior Mocos. Seu João, eu queria saber do senhor o seguinte. O senhor falou que, clara e taxativamente, que o sistema, que vocês não tinham conhecimento do tamanho e da complexidade do sistema. O senhor falou isso claramente aqui, certo? Correto? Está gravado aqui. O senhor falou agora há pouco aqui, respondendo às perguntas a primeira pergunta do deputado Marquinhos Trade, o senhor não tinha conhecimento do tamanho e da complexidade do sistema. A minha pergunta é exatamente em cima dessa fala do senhor. O senhor foi consultado pelo prefeito ou pelo secretário de saúde antes da compra desse sistema para emitir uma opinião sobre o conhecimento daquilo que vocês estavam comprando? O senhor deu opinião a respeito disso? O senhor foi consultado ou primeiro foi comprado e depois o senhor foi consultado? Como que é essa história? Não foi. O senhor deu o parecer. O senhor sabia então da complexidade e do tamanho? Sabia da complexidade, só que esse sistema, nós não sabemos o quanto que esse sistema vai ocupar de equipamento. Mas como? A gente compra sem saber? Nós tínhamos na época... Uma compra de 10 milhões de reais. Eu compro ele... Eu compro uma mercadoria, eu não sei se ela vai caber dentro do meu Fusca. Eu sei que eu tenho um Fusca. Como que é isso? Não, o desenvolvimento foi contratado na época, em 2009. O desenvolvimento. Ele, durante esse período, ele ia ser implantado. Aí nós teríamos que... Sim, mas então ia tomar conhecimento durante o desenvolvimento? Como nós tomamos e quanto equipamento nós compramos.
Isso foi comprado. Mas então não sabia o equipamento que estava comprando. Não, compramos o equipamento conforme foi a necessidade do desenvolvimento. O que ficou para o final? Sim, mas mas você não sabia que esse equipamento, o desenvolvimento dele, o que ensejava em termos de adequação da prefeitura com relação à rede, a servidor, qual que era a parte que a prefeitura tinha que fazer? Vocês não tinham esse conhecimento? Não, lógico. Antes da compra desse software? Durante o desenvolvimento, foram feitas diversas alterações no escopo do projeto. Sim, Inclusive, eu estou perguntando acrescentando no começo. mais, isso, inclusive acrescentando mais Como funcionalidades. que o senhor ficou sabendo da compra desse programa pela prefeitura? Pela CESAL? Pela CESAL, A primeira vez que o senhor ficou sabendo disso? foi logo que nós assumimos o IMTI. Já estava em andamento esse processo? Já estávamos em conversação que a CESAL precisava de um sistema de saúde. Já tinha sido comprado o sistema? Não tinha sido comprado. O senhor Foi na entrou em nossa janeiro, foi comprado em agosto. Isso, Então, quando o senhor entrou, já começaram a discutir. exato. O senhor foi consultado, então, logicamente, como o gestor da parte de informática do município, o senhor foi consultado sobre o sistema que estava sendo comprado. Sim, foi consultado. E o nós senhor emitiu sabíamos. opinião dizendo que o sistema... Naquele momento, deputado, eu não poderia dizer, olha, eu não compro esse sistema porque não vai ser possível a Por gente que o senhor implantar. não poderia dizer isso? Era um convênio. Alguém coagiu o senhor a Não. falar que teria que aceitar ou não? De jeito nenhum. Por parte do Ministério da Saúde ou da Prefeitura? Não. Qual o interesse do Ministério e da Prefeitura? É um sistema muito caro. O senhor há de convir comigo, 10 milhões de reais para não rodar até hoje. Campo Grande sempre foi referência em sistema de saúde, por incrível que pareça, devido a esse sistema que nós utilizamos, que é utilizado hoje. Então, cartão SUS foi o primeiro a ser implantado em Campo Grande, juntamente com Curitiba. Funciona 100% cartão SUS? Até 31 de dezembro funcionou? Funcionou. Funcionou? Funcionou. O cartão SUS está funcionando. Eu acredito. É coisa da, Ah, o senhor da acredita? CESAL, né? Aham. Até 2012, né? Uhum. Esse é uma ação que era Mas comandada pela... voltando à pergunta objetiva, o senhor emitiu um parecer Não emiti parecer. sendo favorável à compra desse sistema, não? Não foi emitido um Não, parecer. nenhum parecer. Tá, e aí o senhor falou que o sistema não funciona, talvez, porque a atual gestão não prioriza a saúde. Por que ele não funcionou até 31 de dezembro, quando o senhor estava lá? Não é que não funcionou. Ele precisa ser implantado para poder funcionar. Isso aí é básico, não tem jeito. Mas ele foi, olha, vou ler aqui um ofício emitido do senhor mesmo, o ofício número 170, Gabinete de IMTI, de 10 de maio de 2012. Em decorrência aos fatos relacionados aos itens entregáveis, semana 3, março 19/3 a 23/3, entrega das melhorias do módulo de farmácia Sistema 1, abril 2 de abril a 6 de abril, integrações, módulo farmácia, baixa de medicamentos, inclusão de estoque e saída extra. Informamos o aceite dos mesmos, com algumas ressalvas, que foram levantadas em contato com usuários da CESAL e que deverão ser analisadas para que o consórcio programe a execução das atividades. Aí enumera aqui. Farmácia Central, velocidade de acesso, criação de acesso, visualização diferenciado para a farmácia central, diferenciar algumas rotinas entre a farmácia central e as unidades, entrada de medicamentos, campos necessários na farmácia central e desnecessários para as unidades, ajuste de valores padrões para facilitar a utilização, integrar via barramento estoque do Agora Egisa, demais ajustes de layout, ordenação e funcionalidades. Farmácia da unidade, velocidade de acesso, ajustes de valores padrão para facilitar utilização, busca de profissional ainda com problemas. Busca de paciente continua demorada, muitos acessos ao banco. Exemplo, cada número que digita o CNS, ele faz uma busca ao banco, o que torna o processo de digitação de CNS extremamente lento. O sistema deve sugerir o lote mais velho sem obrigar a seleção pelo farmacêutico, já que fica como regra a dispensão do lote mais velho. A dispensação do lote mais velho. Demais ajustes de layout, ordenação e funcionalidades. Atenciosamente, João Mitumassa Yamaura, diretor-presidente, endereçado ao senhor secretário de Saúde do município, Leandro Mazina. Ou seja, isso em maio, 10 de maio, 7 meses antes do senhor sair, menos 7 meses antes do senhor sair. O programa estava... que foi adquirido em 2009. 10, 11, 12...
Já tinha quase 4 anos. O programa que vocês compraram não foi rodado durante os quase 4 anos. Aí o senhor fala que a atual gestão não tem prioridade na saúde, por isso que o programa não roda? Não, não falei isso. O senhor falou, está gravado. Talvez, eu falei, O senhor talvez falou, não talvez seja... porque não prioriza. O senhor Isso. falou claramente aqui, eu estou atento, não estou ficando louco. Então, mas talvez... Tá gravado, não, algum não de tenho nós pode certeza. Eu não... Bom, esse tipo Tem de 4 coisa... anos, não rodou. Aí o outro está aqui quantos meses? 8 meses, não rodou ele, que não prioriza a saúde. Eu não vou entrar no mérito, porque não é essa a minha questão aqui que eu quero. A minha questão é a seguinte: foi comprado um sistema que não funciona, que custou dinheiro seu, meu, de todo mundo, quase 10 milhões de reais. E nós não temos perspectiva de funcionamento. O senhor falou aqui na questão que o contrato que foi feito obrigava, o senhor falou claramente, que obrigava a entrega do código-fonte ao final da implementação. Isso. Não é isso que diz a cláusula 8.111 do contrato. Ela não fala em prazo. Ela não está dizendo lá que vai ser ao final do contrato que vai ser entregue o código-fonte. O senhor afirmou que era no final do contrato. Né? Tem uma contradição do senhor com o senhor mesmo nesse depoimento. Então, o que eu quero dizer aqui para o senhor é o seguinte, que eu quero saber. Para se comprar um sistema tão caro como esse, tão caro, não era um programa do Ministério da Saúde, era um sistema pontual. Foi vendido para Campo Grande, aliás, até pedir para a assessoria para a gente verificar se em outros lugares do Brasil foi vendido o mesmo tipo de programa e implementado. A rede da prefeitura não tem capacidade. Se não tem hoje em 2013, em 2009 muito menos, porque o senhor falou que foram feitas adaptações. Não tinha servidor adequado. Por que se comprou um programa tão caro que não ia ser rodado em Campo Grande? Esse é o meu questionamento, que eu acho que é o questionamento que o senhor também faz, que qualquer um de nós fazemos, aliás. Como que se compra um sistema caríssimo como esse? Eu quero saber a responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o principal pagador e financiador desse sistema. Nós vamos entregar o relatório dessa CPI para o ministro da Saúde. E nós queremos saber qual foi o interesse de venda de um sistema de 10 milhões de reais que não roda até hoje. Porque para poder rodar, segundo foi dito pelo presidente atual do MTI aqui, vai ter que gastar, ele não quis falar em números, mas pelo que ele falou aí, pelo menos metade ou mais do que os valores desse programa que foram pagos. Ou seja, tem uma responsabilidade aqui, olha, aliás, a verdade é a seguinte, são 2009 para 2013, são 4 anos, mais de 4 anos, o contrato foi prorrogado por mais de uma vez, e concretamente hoje nós não temos um sistema rodando, a população não tem esse serviço, que pagou caro, pagou quase que praticamente na íntegra esse serviço. Então saber para nós, do senhor, por exemplo, se o senhor em algum momento o senhor foi forçado a dar uma aquiescência para a compra de um produto, sabendo que não podia rodar esse produto, o senhor mesmo fala aqui, em maio, da necessidade de uma série de providências que tem que ser tomada para que o programa passe a rodar, e não foram tomadas. Então me parece, deputado Júnior Mock, o que fica parecendo que tinha um interesse muito grande de se comprar esse programa. E diga-se de passagem, sendo que o Ministério da Saúde oferece outros programas, disponibiliza outros programas para as unidades de saúde do Brasil inteiro. E aqui nós compramos um de 10 milhões que nós não temos. Então, senhor João, para terminar, o senhor falou de um comitê gestor que acompanhava a implementação desse programa. Quem que eram as pessoas desse comitê gestor? Eu não me lembro agora. Mas Quantas pessoas eram? Eram, acho que 6 pessoas, entre a CESAL e MTI. Quem que era? O que o senhor lembra? Quem que o senhor lembra que fazia parte? Bom, tem o Humberto aqui, que era meu superintendente de sistema, ele participava. Humberto de? Como que é o nome do completo do Humberto? Humberto Cavarrata Barreto. né? Aham. Quem mais? Aí eu não lembro dos nomes. Mas eu posso disponibilizar isso Sim, mas por escrito. documento. Sim, Posso mandar. sem dúvida. Podemos pedir, se for o caso, ou se não tiver aqui nos documentos que nós temos em posse. Deputado Júnior Mock. Só um questionamento. Se hoje tivesse que conhecer o sistema, porque foi dito pelo diretor anterior que 4 unidades implantou-se o sistema como piloto. Qual unidade o senhor me indicaria para ir conhecer o sistema e ver ele rodando?
Hoje eu não tenho certeza se esse sistema está funcionando. Certo. Em 2012, existia a unidade piloto lá do Zé Tavares, que estava implantado. Ele era O Zé Tavares, qual que é? o MAP também. Maria Aparecida Pedrociano. Era um dos pilotos. Qual que é esse José o Tavares é onde? Nova Lima. Nova Lima. Isso. Então, é a Unidade Básica de Saúde Nova Lima, PSF. PSF. O UBS, Unidade BSF, Básica de isso. Saúde de Família. E na Maria Aparecida Pedrociano. MAP, As duas. Essas duas. Então, se eu tiver que conhecer o sistema, indo lá tem alguém, bom, eu sei que não é no período em que o senhor estava, mas lá é que foi implantado como modelo. Dá para a gente conhecer como é que funciona o sistema. Só. Senhor João, só para... A comissão, por acaso, era essa aqui, formada pelo seu Humberto Cavarrata Barreto, pela Maria Cristina Nachife Sim, e pela Luzia Alencar. isso. Tá certo. Era esse o grupo, a comissão. Tinha mais, viu? Tinha mais? Tinha, só eu não conseguia lembrar os nomes. É o que tem aqui, a princípio, que nós identificamos três. O senhor lembra quem que são os Não demais? lembro. Não lembro dos nomes. Tinha da empresa também. Isso eu não lembro. O senhor empresário, vamos fazer uma suposição, o senhor compraria um sistema sem código-fonte? Em qualquer atividade para gerir os seus negócios? Depende. Se eu fosse comprar, por exemplo, o Word, Sim, é sem senhor. fonte. Não, estou falando um sistema que exigisse, que tem código-fonte. Depende da situação, né? Se é um sistema básico da minha atividade e eu necessito, num dado momento, mudar esse sistema por alguma razão de mudança de estratégia, realmente eu preciso do fonte. Que é o caso da gestão da saúde pública, né? Sim. O senhor há de convir comigo, E lógico. esse sistema foi comprado para ser disponibilizado fonte no final da entrega no final da implantação. Algum momento o senhor alertou o secretário que a não entrega do código-fonte submeteria uma dependência direta, total da secretaria com a empresa? Sim. Foi alertado isso? Logicamente, quando havia uma possibilidade de acontecer isso, nós alertávamos. Certo. Tá? Bom, eu estou satisfeito. Deputado Marquinhos Trade? Nada mais. Deputado Júnior Mock? Tá bom, senhor João, muito obrigado. Obrigado ao senhor por ter atendido nosso chamamento. Nada mais havendo declarado, por encerrada essa sessão. Boa tarde.